Sejam todos bem-vindos ao canal Ed Consultoria e estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Estamos abordando sobre as que eu considero principais, 6 áreas da vida, e estamos na segunda área, que é tratando da espiritualização, Para quem não conhece aí a nossa trajetória, estamos abordando sobre 6 áreas que são, vale ressaltar sempre cada vídeo longo, A primeira é sobre saúde física e mental. Já há uma playlist aí para quem quiser se inscrever e acessar nosso conteúdo, e consumir para cuidar da saúde física e emocional. E a segunda área, que é a espiritualização, que nós estamos abordando sobre a segunda área, que a gente entende que é muito importante, A terceira área é relação familiar e social. A quarta área é sobre a construção, do intelectual, Vamos abordar sobre isso. E a quinta área é sobre a questão profissional. Se constrói a parte de estudo, intelectualidade, para depois atuar na área profissional, que abordaremos sobre questão de trabalhar como CLT e como empreendedor também, que faz parte principalmente do contexto da nossa agência de consultoria. E não menos importante, a sexta área que a gente escolheu para abordar, que é a questão de gestão de recursos, sustentabilidade e investimentos, Saber lidar com essas ferramentas aí para poder assim ter uma estabilidade financeira também. Bem, para quem não me conhece ainda, que estão chegando agora, a maioria me conhece como Sr. Ed, Somos a agência de consultoria, e os que estão chegando aí, que não se inscreveram, peço que se inscrevam no canal, ative aí os sininhos para receber as notificações de novos vídeos, Estamos em uma missão aqui de tratar sobre assuntos do que estamos aprendendo na mentoria, que é o Jogo da Vida, para quem não conhece, o Pablo Marçal, entendeu? Eu estou fazendo essa mentoria e estou aqui repassando os conhecimentos, fazendo um filtro nos conhecimentos que nós estamos adquirindo, juntando com a bagagem que nós temos aí de trajetória de vida e de experiência também, com o nosso capital intelectual, com o nosso capital de experiência de vida, procurando colaborar também com a vida dos demais e sendo útil aí na nossa missão aqui, enquanto estamos na Terra, Então, sobre a segunda área, nós vamos abordar hoje, já fizemos algumas abordagens, São 3 vídeos já guardados e gravados, Vamos fazer uma playlist deles aí. E a primeira abordagem foi a questão pelo qual as pessoas estão se afastando de Deus, E a segunda abordagem foi justamente a questão da nossa identidade, e principalmente a nossa identidade celestial. E o terceiro vídeo que nós gravamos foi sobre a questão de abordar de forma bem resumida a trajetória do povo de Deus até os dias de Jesus. E hoje nós vamos abordar justamente sobre essa questão, do ser cristão, e que muitos estão pregando aí também, que principalmente nos dias de hoje, para muitas pessoas que não concordam com os ensinamentos de Cristo, nós nos tornamos praticamente uma ameaça para muitos, E será que é verdade mesmo? Será que ser cristão é ser uma ameaça? De acordo com os ensinamentos do cristianismo, como diz aí as pessoas raiz, lá dos princípios de Jesus. Então aqui começa o primeiro ponto, do vídeo de hoje, propriamente dito, que é sobre essa questão aí, que muitos aí já se afastaram, e muitos se afastam da religião, porque infelizmente vivemos na era da informação e há muitas pessoas de boa fé e pessoas de má fé para propagar aquilo que quer. Mas na verdade as coisas que a gente percebe que não são do bem é o que tem mais ênfase em relação a se propagar, E aquelas coisas que são boas vão ficando esquecidas e vão sendo deixadas para trás. Então vamos fazer um breve raciocínio, não sobre o cristianismo atual
e nem sobre o cristianismo mais ou menos 300 anos depois de Cristo, né? Que foi quando houve a fusão de algumas religiões da época e se tornou predominante uma forma de cristianismo que não tem nada a ver com o cristianismo que Jesus pregou, né? Porque aqueles que pregam até com certo dom de violência, né, em relação por parte do cristianismo primitivo, o cristianismo de Jesus, eu creio que essas pessoas desconhecem totalmente, principalmente, por exemplo, o Sermão da Montanha, né? Que onde ali no primeiro ato, junto com os discípulos, né, Cristo fala que bem-aventurados são os pacificadores, né? Que esses serão chamados filhos de Deus. Então por aí já cai por terra toda essa construção daquilo que realmente Cristo pregava. Correto? Então essa abordagem e essa forma de cristianismo que se construiu ao longo dos séculos, até os dias de hoje principalmente, desconstrói essa narrativa da ameaça, digamos assim, né? Que se tornou para muitas pessoas, e muitos têm até vergonha de professar a própria fé. Às vezes fica restringindo, né, a professar publicamente o que ele defende como fé. Então isso se torna uma coisa muito triste para os dias de hoje, que as pessoas se comportem dessa forma, né? Então quem segue realmente o cristianismo na essência, os ensinamentos de Jesus, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que aqueles que têm um pouco aí, não tomando partido político de nenhum lado, né, que não é esse o ponto, mas o trabalho social que o cristianismo faz é algo assim, o cristianismo genuíno é algo assim imensurável, né, porque Cristo, na verdade, quem conhece a história do cristianismo de Jesus, vai perceber que em nenhum momento ele incentivou violência, em nenhum momento ele quis construir algo em torno de violência, em torno de guerra, em torno do que quer que fosse, mas sim pregar o amor, pregar a tolerância, pregar a compreensão e apontando sim, por que não, aquilo que é determinado pelo Pai Celestial, nosso Deus, né? Pai de Jesus. Então, assim, não tem como concordar com nada disso, né? A gente pode até respeitar a opinião de muitas pessoas, mas não podemos concordar que se pinte uma imagem do cristianismo lá, dos tempos de Jesus, como algo violento. Muito pelo contrário. Não foi essa a palavra que Jesus trouxe para a humanidade. E não foi esse o propósito de estarmos em guerra. Na verdade, em muitos momentos, sob ataque de violência, temos até que procurar saber o tempo de falar, saber o tempo de também não falar, ficar calado, e entender que ser passivo não é também ser submisso, né? Ser pacificador, né? Na verdade. Então, temos sim que defender os nossos pontos de vista e viver sobre os princípios daquilo que realmente Cristo pregou e que foi determinado por Deus. Procurando fazer o quê? Indo para o segundo ponto aí do nosso vídeo, e aproveitando para aqueles que estão chegando no canal, que queiram fazer parte desse movimento, né? Um movimento rumo à prosperidade nas principais áreas da vida, que ative as notificações, se inscrevam no canal e compartilhe aí o nosso trabalho. E façam parte, né, que o mais importante é esse transbordo, né, essa colaboração mútua, para que todos possamos caminhar. Temos os nossos próprios objetivos, mas em relação a essa questão da fé, procuremos caminhar no mesmo propósito, de cumprir a nossa missão, né, como cristão. Então o que acontece? Nessa segunda parte do nosso vídeo, posso dizer assim, temos que entender que muitas pessoas nos dias de hoje interpretam muito errado a questão do cristianismo. Por quê? Porque eles se apegam em momentos da história onde o cristianismo ele foi, sim, de certa forma corrompido e se instalou certas crenças que não condiz com o cristianismo primitivo. Que a gente sabe, né, conhece a história aí de perseguições religiosas e tudo mais. E isso se reflete naquele cristão primitivo que não tem nada a ver com um cristão de 300 anos depois de Cristo, né? Então, pois bem, dito isso,
o que se espera hoje? Por exemplo, o que nós vivemos hoje, os cristãos de hoje? Nós percebemos que há uma quantidade muito grande de pessoas que, em muitos casos, querem modelar Cristo à sua maneira. E é um equívoco isso daí. Por exemplo, tem pessoas que querem, de repente, fazer algo tipo individual, como se a fé fosse algo único só dela, né? Então, assim, ela estando bem, os demais não tem preocupação nenhuma, não tem preocupação com o próximo, entendeu? E em muitos casos, quando as coisas não vão muito bem, quando tem um problema maior, às vezes de uma fatalidade na família, uma doença grave, no caso, a fé dela ali acaba que caindo por terra, né? E até desacreditando do nosso Criador, nosso Deus, Pai de Jesus, né? O que é muito lamentável, porque independente de qualquer situação, se você realmente tem Deus, tem Jesus aí como sua crença, então você, independente de qualquer situação, tem que estar, deveria pelo menos, né? Estar firme em qualquer circunstância na sua fé e não deixar nada abalar, porque nós sabemos que o ser humano, na maioria dos casos, que provoca os seus próprios problemas aqui na Terra. E tem um fator muito importante, que é muito, diga-se de passagem, que Deus deu livre-arbítrio para cada um em suas ações. Então a maioria das coisas ruins que acontecem, além de algumas batalhas espirituais, é o próprio ser humano que provoca isso daí. Então não adianta querer colocar Deus nessa situação, porque realmente não tem nem fundamento isso daí, né? Então, indo mais além, voltando aos ensinamentos primitivos, não adianta também nós dizermos que temos fé em Deus, acreditamos em Jesus e temos assim a nossa fé e ponto, e temos uma vida isolada. A partir do momento que se faz isso, que tem aquela fé, aquela coisa individual, e muitos dizem até que acreditam em Deus, mas não pratica, não procura colocar isso aí em movimento, entendeu? Na verdade, o que acontece? Você tem a fé e ao mesmo tempo você está matando a própria fé. Porque eu já citei sobre isso em alguns momentos, mas a questão não é só simplesmente sobre ter fé. É questão de você viver e não viver por regras, né, mas viver por princípios e sim tomar conhecimento das determinações do nosso Pai Celestial e através dos ensinamentos de Jesus colocar isso em prática. No sentido do quê? De realmente cumprir as determinações do nosso Criador, que é o quê? Procurar estar fazendo, vivendo em função de você, mas também vivendo em função dos nossos semelhantes, né? Temos que procurar, sim, fazer aquilo que Jesus determinou, que no caso é procurar resgatar as pessoas que puder resgatar, levar a palavra de Deus a quem a gente puder alcançar, né? E ter uma vida baseada naquilo que Jesus ensinou realmente. Procurar se conduzir, né? Ter um estilo de vida cristão. Não dizer que é cristão. Ter um comportamento de devoção piedosa, mas na verdade, na prática, agir individualmente e às vezes justamente infringindo várias determinações, né, do nosso Pai Celestial. Haja visto, em função de muitos fatores, você percebe que as pessoas, por pouco que se dizem cristão, né, estão saindo aí, indo para vias de fato. Então, a mensagem que a gente queria passar nesse segundo momento era sobre isso aí. Temos que refletir, meditar na palavra, entender aquilo que realmente temos que fazer e nos comportar como cristãos, como os pacificadores, como as pessoas tolerantes e defender os nossos pontos de vista. Nosso ponto de vista. Não abrir mão daquilo que realmente nós aprendemos e foi ensinado por Jesus. Tentar conservar isso daí. E agora, nesse terceiro momento do vídeo, nós vamos abordar sobre essa questão do comportamento. Nós temos que ter tolerância com as pessoas, procurar ajudar a quem puder alcançar, né?
em relação ao que a gente fala, uma palavra ela pode salvar, também como uma palavra ela pode até matar, né, na verdade. Então temos sim que ser exemplo, seguir os exemplos de Jesus, né, para poder cumprir a nossa missão e guardar a nossa fé. Então esse foi mais um vídeo aí. Eu quero agradecer aí a todos que estão colaborando conosco, né, que estão se inscrevendo no canal, e peço mais uma vez que façam parte desse movimento, que todos só têm a ganhar. Quanto mais nós colaborarmos uns com os outros e procurarmos deixar aí os problemas, as diferenças de lado, e sim procurar ter uma harmonia, né, procurar ser tolerante, então mais prósperos podemos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, onde todos possam se respeitar mais e procurar fazer cumprir aquilo que o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo recomendou, né? Então, voltando mais uma vez, peço que ative as notificações, né? Ative o sininho para receber novas notificações, se inscrevam no canal e compartilhe esse trabalho. E vamos abordar outros temas aí, outras áreas que é de importância e fará diferença na vida de todos. Será um divisor de águas aí, e nós podemos estar passando para um próximo nível aí de prosperidade. E juntos nós seremos mais fortes, como já diz esse ditado aí, eu acredito nisso. Deixo aí uma breve oração para quem eu puder alcançar e colaborar com a vida de cada um. Ó Senhor Deus misericordioso, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença para agradecer a todos que pudermos alcançar, no sentido de levar a Tua santa palavra, para que através delas pessoas sejam transformadas, sejam resgatadas, e que independente da situação que cada um esteja, meu Deus, que eles possam se restabelecer, que eles entendam sim que são filhos do dono de tudo, que é nosso Deus, Jeová. Então, assim, se somos filhos do dono de tudo que existe, não tem motivo pelo qual nós está com essa situação, com a condição ruim ou com outros tipos de problema. Temos que trabalhar em torno disso para poder fazer jus àquilo que não foi prometido, né? Nós temos também que cumprir a nossa missão, viver dentro de um estilo de vida cristão e fazer jus às promessas que foi de nós termos uma vida em abundância, mas uma abundância não simplesmente material, meu Pai, mas uma abundância em todas as áreas da vida. Material, de saúde, de bons relacionamentos com a família, com os amigos e com a sociedade. E construirmos um mundo melhor. Então espero que todos que possam nos alcançar, que persevere, não aceite condições que venham nos impor, de que temos que nos submeter à situação difícil, de miséria, que principalmente no nosso país isso não existe. É mais uma questão de condição e de mentalidade que nos colocaram. Na verdade, nós somos um país que tem tudo para dar certo, de sermos prósperos, só temos que abraçar isso daí e acreditar e procurar fazer a nossa parte. Não ficar com contenda, nem com discussão, nem com briga com ninguém. Cada um fazendo a sua parte, construiremos um mundo melhor. Então eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.